Olha, comecei a ficar preocupado. Algumas coisas estão desequilibradas na série The Last of Us e eu preciso falar sobre. Não vou falar como todo mundo que tá botando a série no céu. A série tem erros sim, ou se não são erros, são coisas, são desequilíbrios que poderia estar melhor. Liguei o sinal de alerta. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sinestesia Cinema nas Entrelinhas, o seu canal de cultura pop, de cinema e séries. Aqui a gente aprofunda e tenta trazer o algo a mais que o audiovisual pode entregar pra gente. E vamos falar agora um pouquinho dos episódios 4, 5 e principalmente o último lançado, o episódio 6 de The Last of Us. Desculpa aí se eu não consegui fazer episódio por episódio, mas tivemos alguns problemas técnicos aí pra semana. Mas eu vou trazer um resuminho, mas eu já ligo um alerta. Algumas coisas não estão me agradando tanto mais na série e estão me desconectando, mas a gente vai falar aqui um pouquinho de cada coisa. Pessoal, se você gosta do nosso conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. O canal é novo, vocês sabem, e todo o apoio é útil nesse momento para o nosso crescimento, para o YouTube poder mandar mais esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então conto muito com a ajuda de vocês. I'm looking for my brother. Bom, gente, The Last of Us, chegamos aqui a mais da metade da série e algumas coisas estão me desagradando. Desde o início, né, eu já estava ciente por algumas visões trazidas por alguns especialistas que já viram a série inteira. É uma série mais lenta, não é uma série de matança de zumbi, de infectado e tudo mais. Não é, isso já ficou claro. E por muito tempo isso foi interessante pra mim, porque no jogo você tem aquela mecânica do gameplay, mais a mecânica da história, mas você não pode aprofundar tanto na história porque o jogo fica extenso demais e fica monótono. Jogo é jogo, filme é filme, série é série. A gente sabe disso. Só que eu acho que vou trazer até algumas percepções minhas de algumas premissas que pode estar acontecendo para a série estar caminhando dessa forma, mas para mim tá começando a cair um pouco de qualidade, porque excessivamente a série tem tratado das questões pessoais de Joe e Ellie e de outros personagens que nós já vimos na história. Ok, isso é muito bom, aprofundar mais nos detalhes, trazer algo mais profundo é muito legal, e porque a série é um formato diferente do jogo, você não tem gameplay, então você pode estender o assunto de uma forma muito mais profunda. Ok, muito legal, mas a série tem ficado desbalanceada pra mim, ela tem trazido muito drama, muitas histórias, aprofundando muito em coisas e perdendo alguns momentos chave do jogo, né? Eu falei já em outro vídeo, pra mim o jogo tem 4 momentos importantíssimos, que é aquele primeiro momento, né, da descoberta da epidemia. Tem um segundo momento também de Joe e Ellie. Tem um terceiro momento que a gente visualizou agora nesse episódio de uma forma um pouco rasa, e tem, claro, o momento final. São 4 momentos ali que são pra mim muito importantes pro desenvolvimento dessa história. E esse terceiro momento, que foi o do episódio 6, que pra mim ligou o meu alerta. Mas vamos voltar um pouquinho e falar rapidamente do episódio 4 ao 6, que traçou um paralelo aí com aquele momento pós o episódio paralelo de Bill e seu companheiro, né? Aquele episódio foi muito legal, eu gostei bastante, tem resenha aqui no canal, vocês podem ver. Foi um episódio diferente, emotivo, conseguiu mexer com vários sentimentos naquele momento e trouxe uma visão daquele mundo, né? De como algumas pessoas viviam naquele mundo, ampliando o arco de Bill, que é bem reduzido no jogo. Ok, foi muito legal. Só que o meu grande medo daquele episódio é que é um episódio de 1 hora ou mais de 1 hora voltado para 2 personagens paralelos, o quanto isso ia comprometer o restante da história, porque nós sabemos que temos 9 episódios e tudo fica meio ali curto, tá? A partir daquele momento, Joe e Ellie se unem muito mais, né? Se aproximam e conseguem um carro para seguirem e chegarem na cidade, né? Com aquele momento importante que foi reprisado, que foi colocado muito bem, como
no game, onde tem um cara passando mal e pedindo ajuda, e o Joe, que já é um cara já cascudo naquele mundo, sabe que aquilo é uma armadilha. Daí nós entramos todo no arco da cidade, onde aquele primeiro momento traz um momento de ação que ficou bem interessante pro episódio, apesar de curto, mas trouxe uma cena muito próxima à cena do game, onde eles perdem tudo aquilo que eles conquistaram com aquele carro, eles acabam perdendo, mostrando um pouco da ação da série, que é algo bem reduzida. Mas até então ele vinha até bem equilibrado na série, né, entre momentos dramáticos, momentos de apresentação, extensão da história e ação. Mas daquele momento em diante, nós vimos ali um momento de crescimento da Ellie, onde o Joe precisou mostrar todo o seu lado agressivo, estando Ellie do seu lado ali. Aquilo ali foi um momento que ele sentiu bastante, né? Será que ela precisa ver isso? Será que ela precisa passar por isso? E Ellie se mostrou muito forte ali, lidando com aquela situação, né? Toda aquela cena da cidade faz eles entrarem em encontro com os dois irmãos, Sam e Henry. Aquele momento, pra mim, é o que eu falei, tá entre os 4 momentos mais importantes da história, tá? Tem o primeiro momento, tem esse que é o segundo momento pra mim, que é muito impactante, tem o terceiro momento que envolve o episódio agora final 6 e o próximo episódio, se eles lidarem com isso, e claro, o grande finale. Mas aqui foi muito bem feito, né? O desenvolvimento da história, daquele episódio, do encontro, eles trabalharam Henry e Sam de uma forma mais profunda, trouxeram características para Sam diferentes, né? No caso do game, ele não tem aquela surdez que ele tem, né, no game, então ficou algo mais profundo também, trouxe um tom de mais dramaticidade para a história, muito bem desenvolvido, a questão deles se unirem, se encontrarem, tentarem fugir juntos, se desconfiarem um do outro, muito bem feito. Esse foi um momento chave, principalmente o momento que Sam e Ellie têm aquele momento juntos, né, antes da questão da mordida que aparece em Sam. Aquele momento foi feito de forma magistral, porque ali eles aprofundaram a questão, mostraram a Ellie, acho que foi o primeiro momento que a Ellie se tocou que ela poderia ser a salvadora mesmo do mundo, onde ela tenta ali com seu sangue ajudar Sam a se livrar daquela infecção, né, de tudo que estava acontecendo. Foi feito de forma magistral, gostei muito disso e bati palmas para aquele episódio. Mais um episódio que trouxe, né, o episódio 4, que trouxe um momento de muita lentidão, né? Eu achei que teve aquele momento quando o carro chega, eles perdem o carro, só que o episódio vai muito lento. Aí fomos pro episódio 5, que foi um episódio também muito bom pela questão do Henry e do Sam. E muito bem finalizado, mas também um episódio lento. Ponto negativo desse episódio. Um exemplo muito bom, que eu vou fazer agora uma análise em breve do filme Top Gun Maverick, que eu acho que foi um exemplo e resgatou algo que o cinema precisava trazer. Às vezes o aprofundamento e a complexidade de certos personagens, se você não tem tempo para trabalhar aquele personagem, é melhor você nem trazer. Em Top Gun Maverick, o inimigo central da história, nós não sabemos nem o nome do inimigo, porque ele não é o mais importante. Ele vai ser simplesmente um obstáculo para aqueles personagens alcançarem o seu objetivo. Eles são ali a força oposta para eles conquistarem o objetivo. E então assim, se isso não é necessário você saber quem é o inimigo, que esse não é o foco, não conte, porque se você contar quem é o inimigo, você vai ter que criar o arco do inimigo. Você vai ter que criar algo que a gente se importe, um medo e um drama pra gente ter receio na hora do ato principal. E é o que eu acho que acontece da personagem interpretada pela atriz Melanie Lynskey, já famosa por algumas séries. Ela que é a líder ali daquele movimento, né? Porque as cidades estão todas abandonadas, então movimentos de liderança são criados ali e tal, e ela tem toda uma questão, tem um mini arco que faz ela perseguir os irmãos Sam e Henry, tá? Eu não lembro exatamente se isso existe alguma fuga desses dois personagens no game, mas ali acho que foi criado esse personagem que é uma pessoa ali que é abalada pela morte do irmão, e quem entregou esse irmão para a Fedra foi o Henry, né? Um dos dois irmãos lá. Só que o personagem pra mim foi muito corrido. Foi um episódio pra esse personagem, então eu não consegui ganhar uma
profundidade com aquele personagem, não dá tempo, e a morte desse personagem também foi feita pra mim de uma forma bem boba. Isso é quando você cria algo corrido, improvisado, ou faz algo ali que você não tem tempo pra desenvolver. É melhor nem trazer. A gente já sabe que na série tem vários problemas gerais ali que podem ser explorados, como as gangues, pode ser tratado como os infectados, as gangues, e a Fedra já é problema suficiente. Eu achei que aquilo ali foi um ponto fraco do quinto episódio. Mas voltando pro quarto episódio. O quarto episódio pra mim foi lento, morno, e pra mim poderia ser explorado um pouco mais. Ok. A gente estava muito ansioso para essa reconexão dos dois personagens, porque a gente passou um personagem inteiro com uma história paralela lá na história de Billy. Ok, episódio 4 pra mim já me deu uma sensação de que tá faltando alguma coisa, mas vamos lá, pode ser uma preparação para algo especial. O episódio 5 já trouxe essa conexão desse quarteto, né? Que pra mim, como eu disse, é o segundo momento mais importante, né? Não, de 4 momentos é o segundo momento importantíssimo da história, né? E foi tratado muito bem a relação de Sam com Ellie, a forma que foi filmada e mostradas, as pequenas alterações feitas no personagem de Sam e na conclusão ali da relação entre Sam e Ellie ficaram muito boas. Ponto positivo pra série, porque esse episódio pra mim me resgatou esse sentimento de estar vendo uma DLC, né? um algo a mais do game ali. Foi muito interessante. Me senti aprofundado sobre aqueles personagens. O que foi mudado para melhor e criou mais impacto. Parabéns. Então, a gente tem lá o episódio 3, um paralelo muito bem feito. O episódio 4, pra mim, bem morno. O episódio 5 já trouxe algo interessante. E, gente, o episódio 5 foi muito marcante, porque além daquela definição da história de Henry e Sam, tem aquele momento que eles fizeram uma mescla interessante. E no final do episódio teve um dos momentos assim mais bem feitos da série, onde o Joe está como um atirador de elite lá tentando salvar Sam, Ellie e Henry de serem atacados por gangues da cidade e depois também por infectados, tendo um momento excepcional com aquele infectado há mais de 15 anos, onde saem vários infectados do chão e tem uma cena maravilhosa. Essa cena, confesso que é aquele tipo de cena que faz arrepiar. E mexeu mesmo com o meu sentimento inicial da série. Parecia que eu tava vivendo uma invasão no jogo. A primeira vez que eu joguei lá atrás foi muito bem feito. E esse é um ponto que eu quero entrar mais à frente, que a gente vai entrar nos prós e contras aí do geral da série. Mas o episódio 5 foi maravilhoso, perfeito, criou uma expectativa maravilhosa e eu pensei, agora vai. Do quinto em diante, a série vai entrar numa intensidade que a gente vai ter mais daquela ação envolvente que a gente via no jogo. Mas veio o episódio 6. E o episódio 6 me trouxe aquela conexão de, novamente, né, Joe consegue encontrar Tommy, aprofunda ali, você já tem uma relação muito avançada entre Joe e Ellie, muito bem feita já, ele já tem uma relação ali muito mais à vontade, onde Ellie já mostra, né, porque se passaram meses nessa caminhada, e Ellie já mostra que conhece algumas manias de Joe também já releva certas brincadeiras de Ellie que isso não existia. O encontro com Tommy e a apresentação para aquela cidade foi bem legal. Né? Eles fazem a menção ao cinema, só que no jogo ele só faz menção ao cinema das crianças. Na série, como ela faz muito bem, ela ampliou isso e mostra toda aquela cena. Você vê a funcionalidade da cidade, vê tudo bem. Só que em um episódio de 1 hora, a gente gastou pelo menos 50 minutos naquela cidade. Né? Algumas alterações foram feitas, ali mostra o momento, né, que Joe faz um pedido muito importante a Tommy e que acaba afetando diretamente a relação de Joe e Ellie, tá? Aquilo tudo ali foi retratado de uma forma um pouco diferente, mas foi também muito interessante. Só que no final desse episódio tem um dos fatos para mim mais importantes da série. Tem um dos fatos que mostram realmente o amadurecimento da Ellie, porque em todo episódio você vê a Ellie ali tomando uma posição de guarda, uma posição de
proteção. Ela tá saindo daquela posição de protegida e tá junto com o Joel encarando uma personalidade de proteção também, de parceria. É interessante você ver a guarda da noite, que normalmente Joel procurava ficar sempre acordado para Ellie dormir, agora a Ellie já acorda por sua conta, deixa Joel dormir e empunha sua arma para proteger ali a dupla. Então ela começa a gerar uma maturidade muito interessante. E no final do episódio tem um fator muito importante que acontece nesse sexto episódio, que pra mim é o terceiro momento. É o terceiro junto com o próximo episódio, vamos dizer assim. Mas aquele momento ali acontece um fator onde Ellie precisa mostrar toda a sua maturidade, provar pra ela mesma e pra Joel que ela já pode lidar com esse problema sozinha na ausência de Joel. E isso não acontece. Ou acontece, mas toda uma cena dramática no jogo, tensa e de muita energia, é resumida em 10 minutos, em 5 minutos. Onde toda uma cena é importante pra mim, uma das mais importantes, é resumida em 5 minutos. Aí eu levanto a questão sobre a série. Será que a série teve problemas de restrições financeiras? Por isso, as cenas de ação, que são tão importantes também para a série, estão tão resumidas? Quantas vezes a gente viu um ataque de infectados? Quantas vezes a gente viu o Joel enfrentar 2, 3 caras de uma vez? Lembrando bem que o Joel tem uma bagagem de ser um cara até cruel. E é um cara que muitas das pessoas daquele meio têm medo do Joel. E em nenhum momento a gente vê. A gente tem visto um aprofundamento da sensibilidade do Joel, ok, mas o lado brabo do Joel, o lado dele, da agressividade que ele acaba colocando pra fora na defesa das pessoas que ele gosta, a gente tem visto isso muito pouco. E aí eu penso, será que a restrição da ação é por restrições financeiras da série? Porque nós sabemos que existe um grande histórico de adaptações de games não serem bem sucedidas. Será que isso trouxe um receio para os produtores e fizeram eles segurarem um pouco a mão? Será que eles optaram então em desenvolver a parte sentimental pelo investimento mais baixo? Essa é a minha preocupação. Algumas trocas de personagens também para mim não são interessantes. Todo mundo fala dessa questão de o que importa é a interpretação, não troque as origens dos personagens, mas tem algumas origens ali que para mim poderiam ter sido mantidas, poderiam ter sido criados novos personagens, mas para mim a série já traz bastante referência de personagens brancos, personagens negros, personagens asiáticos. Algumas trocas parece que são coisas forçadas. Top Gun Maverick veio trazer pra gente que você pode fazer essas substituições, você pode colocar todo tipo de personagem, mas não precisa ficar martelando nisso. Isso é um ponto que eu acho que existe uma pressão social e todo mundo acaba envolvendo isso. O game já traz uma diversidade muito grande. Eu acho que ficar alterando isso o tempo todo não tem necessidade. Então, isso me trouxe o quê? Episódio 1 e 2, muito bom. Episódio 3, totalmente desconectado do jogo. Totalmente não, parcialmente desconectado, um episódio diferente. Ok, vamos abrir uma exceção, vale a pena. Mas aí você vem pro episódio 4 pra mim, muito parado. Aí vem um episódio 5 muito bom. E vem o episódio 6 pra mim muito parado. Então eu tô achando que a série vai entrar pra um caminho perigoso. Ligou o alerta pra mim da série, porque agora nós temos 3 episódios e muito assunto a ser contado. O próximo episódio, se eles seguirem a cronologia do game, é um episódio muito importante pra Ellie. Porque a ausência desse final do episódio 6 pra mim, não mostrando tudo que a Ellie mostrou no jogo, ou eles vão jogar isso pro episódio 7, porque se seguir uma cronologia é algo mais voltado com foco pra Ellie, né? Quem assistiu o episódio 6 viu como o Joe acabou o episódio. Então, ou eles compensam isso trabalhando muito bem isso no 7, ou pra mim vai ficar um buraco, uma lacuna muito grande nessa série. E isso me preocupa, porque após esse episódio eles já vão estar muito perto do final. E quantas vezes nós vimos os infectados? Né? Às vezes me parece que aquele mundo não tem tanto infectado assim, porque é mais briga de humanos do que de infectados.
Será que é orçamento? Será que é uma decisão muito sentimental? Será que é a influência do momento que pressiona os produtores, os diretores a algo mais igualitário e perde um pouco a liberdade de criação? Bom, vamos ver nos próximos episódios. Mas a luz, ó, tá piscando em alerta aqui. Espero que eu esteja errado e que eles finalizem os próximos 3 episódios de forma magistral e que eu quero ver meus pelos ficarem arrepiados, porque é isso que a gente gosta e de uma obra que vinha caminhando muito bem. Mas vamos esperar os próximos episódios, tá? Vou deixar aqui no final as outras análises dos episódios e vou deixar aqui também a análise de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme que vem abalando as estruturas e é um dos maiores concorrentes às estatuetas do Oscar, junto com o Top Gun Maverick, tá? Vale a pena vocês conferirem. Confere a análise que tá assim, ó, cremosa, maravilhosa, tá? Um grande abraço, até o próximo e tchau, tchau.